está preparada para enfrentar qualquer ameaça. A declaração surgiu após relatos de que o Irã estaria considerando atacar alvos dos Estados Unidos na Europa. Quem tem as últimas informações sobre o conflito é a nossa correspondente Priscila Yazbek. E mexer com a OTAN, Priscila Yazbek, é mexer com as principais nações armamentistas do mundo inteiro. Exatamente, Uribe. Lembrando que a aliança entre Estados Unidos e Europa é formada por 32 países, né? A OTAN, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. E a OTAN tem aquele artigo 5 que prevê que se um dos membros for atacado, os outros membros devem interceder em favor, ou seja, devem entrar em defesa desse membro ou podem entrar em um determinado conflito. Então é por isso que essa declaração da OTAN preocupa bastante e aconteceu essa declaração depois que reportagem do Financial Times revelou que fontes do governo iraniano estavam aventando a possibilidade de fazer ataques a bases militares dos Estados Unidos em países europeus. Depois disso, essa fonte que conversou com a CNN disse que a OTAN estaria preparada para enfrentar qualquer ameaça e que faria o necessário para defender os seus aliados. E mais do que isso, essa fonte que conversou com a CNN também lembrou que a OTAN já fez defesas anteriormente em meio a outros conflitos e também recentemente, e falou inclusive e fez uma referência inclusive aos ataques que aconteceram à Turquia e que foram interceptados. Segundo essa fonte, como demonstrado no início do ano, quando as defesas aéreas da OTAN interceptaram mísseis provenientes do Irã em direção à Turquia, em 4 ocasiões distintas, a nossa postura de dissuasão e defesa é sólida e eficaz. Então foi o que disse essa autoridade da OTAN à CNN. Além desses ataques que foram interceptados, que teriam como destino a Turquia e que teriam sido perpetrados pelo Irã, também houve outros ataques que foram inclusive comentados pela OTAN anteriormente. Houve um ataque ao Chipre em março, mas a origem dos ataques não foi revelada, e mais recentemente também houve um ataque com drones à Letônia e caças da OTAN abateram esses drones, mas também não se sabe exatamente a origem desses ataques. Esses ataques já seriam relacionados talvez a outro conflito, ao conflito no leste europeu, ao conflito entre Rússia e Ucrânia, mas a OTAN usou esses exemplos, essa autoridade da OTAN, para dizer que a aliança não vai ficar parada se houver algum tipo de ataque a um de seus membros, portanto dizendo e ameaçando, inclusive acionar suas defesas e até mesmo aventando a possibilidade do artigo 5, caso de fato haja um ataque iraniano a alguma base militar dos Estados Unidos na Europa. Ao mesmo tempo, a mensagem da OTAN é uma mensagem também de uma tentativa de dissuasão, ou seja, de evitar que qualquer tipo de ataque aconteça, um alerta para que se houver algum tipo de intenção de fato do Irã de fazer esses ataques, o Irã seja alertado de que vai enfrentar aí as respostas por parte de outros membros da OTAN. Lembrando, né, Uribe, que desde o início do conflito, o presidente Donald Trump vem tentando trazer um envolvimento maior da aliança, também dos aliados europeus, fez muitas críticas aos aliados europeus no início da guerra contra o Irã, lá em 28 de fevereiro, quando os aliados europeus se recusaram a participar do conflito de forma mais contundente. Esses aliados, eles ofereceram ali o apoio de bases europeias, também um apoio em termos de defesa, mas desde o início do conflito se recusam absolutamente a entrar no conflito de uma maneira ofensiva, algo que Donald Trump criticou muito, fez críticas inclusive à própria OTAN, até mesmo quando participou daquela cúpula da OTAN em julho na Turquia, que deu toda aquela controvérsia em relação ao seu retorno aos Estados Unidos, a troca de aeronaves. Naquela cúpula mesmo, Donald Trump fez duras críticas, ácidas críticas aos seus aliados europeus, dizendo que eles não tinham defendido os Estados Unidos ou atuado junto com os Estados Unidos para defender o que Donald Trump considera esse mal maior e esse perigo que ameaça também a segurança do continente europeu, que seriam as forças do Irã. Portanto, um alerta aí, mas não se sabe exatamente, Uribe, se esses ataques
ataques vão se concretizar e também qual seria exatamente a resposta da OTAN, se esse alerta foi um alerta mais retórico ou se a OTAN de fato teria algum tipo de resposta que poderia levar a uma escalada maior desse conflito, uma escalada regional. Eu volto com você. Obrigado pelas informações, Priscila Yazbek. A gente espera que não chegue a esse ponto, porque as duas guerras, grandes guerras, começaram dessa maneira. Ou seja, o envolvimento de pequenas nações com grandes ataques que geraram o envolvimento do mundo todo. O Irã perdeu hoje um dos principais parceiros comerciais. Os Emirados Árabes Unidos anunciaram a suspensão de todas as transações comerciais e financeiras com Teherã até segunda ordem. Nesse comunicado, o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos justificou a medida citando a escalada que ameaça a paz e a segurança da região do Oriente Médio. Lembrando, os Emirados Árabes Unidos que foram atacados pelo Irã durante a guerra com os Estados Unidos. No começo da semana, o país disse ter detectado 2 mísseis que foram lançados por Teherã, que teriam como alvo o tráfego marítimo, mas eles caíram no mar. O Irã negou esse ataque. Os Emirados Árabes Unidos são um dos maiores parceiros comerciais do Irã, atrás apenas da China. O comércio entre os países vinha se expandindo, mesmo com as sanções americanas contra o regime iraniano. E as Forças Armadas dos Estados Unidos divulgaram imagens do porta-aviões que está sendo enviado da Ásia ao Oriente Médio. Esse navio vai substituir o USS Abraham Lincoln, que é o maior porta-aviões do mundo, depois de vários relatos de condições insalubres na embarcação, a tripulação, inclusive, com sinais de depressão e burnout. Segundo as autoridades, o USS George Washington passou pelo Estreito de Malaca, entre a Malásia e a Indonésia. Os militares afirmaram que estão realizando operações no Oceano Índico. As autoridades disseram que a ida do porta-aviões para o Oriente Médio já estava planejada. Diversas fontes relataram, como eu disse, problemas de saúde mental entre a tripulação e também escassez de alimentos no porta-aviões que estava até agora no Oriente Médio, o Abraham Lincoln. Ele está em operação por lá há 9 meses. O governo Trump nega os relatos de crise nessa embarcação. Israel admitiu hoje, pela primeira vez, ter atirado no carro onde estava a menina palestina de 5 anos, Indy Rajab. Ela e outras 6 pessoas da família morreram em 2024. As Forças Armadas de Israel, que negaram anteriormente ter qualquer envolvimento, anunciaram a abertura de investigações sobre o caso. As mortes destes 15 trabalhadores de emergência e ajuda humanitária também serão investigados. O caso de Indy Rajab ganhou uma repercussão mundial e se tornou inclusive um filme indicado ao Oscar no ano passado.